O fim de semana foi gelado no centro-sul do Brasil, com temperatura até negativa na Serra Gaúcha Catarinense. A mínima foi de menos 1,1 grau em Bom Jardim da Serra e 0,8 grau em Bagé. Até a capital de Mato Grosso, Cuiabá, registrou a menor temperatura mínima do ano, 15,1 graus no domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E quem atualiza para a gente a previsão do tempo para essa semana em todo o Brasil é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quer dizer que agora, primeira onda de frio, veio para ficar essa semana ainda? Veio sim, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Semana já, o final de semana já foi de frio e deve durar aí ao menos a semana inteira, tanto no sul quanto na região sudeste. Como podemos ver aqui no mapa de temperatura mínima, então amanhã já um amanhecer na casa dos 10 graus por boa parte da região sul, já avançando sobre a região sudeste e também parte do sul de Mato Grosso do Sul. Então, amanhã o amanhecer vai ser mais gelado, justamente onde as áreas do azul é um pouco mais forte, então áreas aqui de General Carneiro, oeste de Santa Catarina, mínimas aí na casa de 3 a 5 graus, tendo aí até o risco para a formação de geada. Inclusive, olhando já para o amanhecer de quarta-feira, frio predomina ainda no Rio Grande do Sul, mínimas aí na casa de 9 e 11 graus, esse frio vai subindo, se mantendo em boa parte já do Paraná, ficando grande parte das áreas sob o risco de mínima de 4 a 3 graus, também tendo risco para a geada. Esse frio sobe para a região sudeste, mas, olhando antes, mais a longo prazo, para Uruguaiana e Rio Grande do Sul. Então temos aí esse frio passando, aí chegando na primeira semana de junho temos uma entrada novamente de um ar mais frio, lá no dia 3 mínima caindo para 3, novamente o risco para geada. Após isso, já prometendo em um decorrer do mês de junho, claro, é normal a incursão de frentes frias, mas dessa temperatura não cair tanto a ponto de formar geada e máximas já começando a se elevar, principalmente para o final de junho, já chegando na casa de 23. Olhando para o Espírito Santo, ou seja, esse frio sobe, chega em São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, mas não deve chegar com tanta intensidade lá, mínimas aí na casa de 16, aí uma região que é a principal produtora aí do café Conilon, então ao menos aí sem risco de chegar um frio grande para os cafezais no Espírito Santo. Olhando até para a previsão do tempo do Brasil hoje, as chuvas devem persistir principalmente nos extremos. Nos extremos, né? Então quer dizer que tem outro sistema a caminho do sul, né, Arthur? E entre norte e nordeste a gente continua aí com os maiores volumes registrados, pelo menos neste fim de semana, né? Ficaram ali para o Tocantins, para a parte do Pará, foi isso? Exatamente, Priscila. Agora essa semana temos a formação de um ciclone extratropical próximo à costa sul e sudeste, e ele vai ser um ciclone um pouco diferente, porque quando a gente fala de ciclone, o pessoal no sul já sabe que é chuva volumosa, e dessa vez a chuva não deve vir em grande volume, justamente por causa desse ar frio que subiu aqui pela Argentina, que chegou em áreas do centro-oeste na região norte, ele acabou cortando o fluxo de umidade para alimentar a frente fria gerada pelo ciclone, ou seja, então, a tendência de ter tempo severo sim, mas não de chuva volumosa. O perigo fica que esse sistema ele vai bombear ar frio, ou seja, então, região sul e sudeste vai ser frio a semana inteira e o risco de geada fica principalmente ainda para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Claro, rajadas de vento, principalmente na faixa litorânea, podem passar de 70 km por hora. Inclusive, hoje, questão do tempo severo fica ainda para a região sul e também sudeste, pegando aqui leste do Rio Grande do Sul e partes aí do leste de São Paulo, até para a queda de granizo de forma pontual. Quando olhamos para amanhã, a tendência é no Rio Grande do Sul o tempo começar a melhorar um pouco, mas ainda persiste o risco de tempo severo, principalmente aqui para a área serrana do Rio de Janeiro, áreas do sudeste de Minas Gerais e também lá no litoral norte de São Paulo. Olhando para o tempo hoje, tempo ensolarado somente em boa parte aqui do sul da região norte, interior do Mato Piba e partes aqui da região centro-oeste. Demais áreas do sul, tendência de chuvas, trovoadas também no sul de Mato Grosso do Sul e toda a faixa litorânea, tanto do sudeste quanto da região nordeste. Olhando para as máximas hoje, máximas seguem elevadas no Mato Piba, 34 graus, mas veja, já diminuindo no sul de Mato Grosso, na casa de 25 graus. Olhando então para a questão da chuva, olhando então principalmente, falando em ciclone,
Região sul, então, chuva se concentra aqui no leste do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva que não deve acumular 30 milímetros em 5 dias. Até olhando para Porto Alegre, próximos 15 dias aí praticamente sem chuva, depois aí quase 150 milímetros no decorrer de 15 dias. É muito importante esse gráfico, né, com esses 15 dias de tempo mais firme para Porto Alegre, né, Arthur? Vai ser fundamental. Isso, e exatamente. E olhando ali, né, então uma segunda quinzena bem chuvosa em junho, região sudeste uma chuva muito bem-vinda na faixa leste, na casa de 30 milímetros, mas é uma chuva que quase não chega mais lá para o norte de Minas, até chove nos próximos dias, mas é somente 12 milímetros, então pouca chuva para a região. Centro-oeste praticamente não chove, Primavera do Leste ali em Mato Grosso, que fica mais na parte sul, o sistema não influencia a ponto de provocar a chuva e, claro, olhando lá para a região norte, a chuva vai se concentrando principalmente lá na faixa de cima, principalmente lá em Roraima, volumes aí batendo na casa de 100, 125 milímetros, atrapalhando os trabalhos em campo, e é uma chuva que falta principalmente lá em Rondônia. Então, nos próximos 30 dias em Cacoal também não chove. E para finalizar, com a região nordeste, chuva se concentra principalmente na faixa litorânea, a chuva não chega em áreas do interior, que quando olhamos até para a região do Maranhão, lá sim, chuvas aí até se espalhando mais ali na região central. Bacabal aí com 100 milímetros aí em 5, 6 dias, contribuem muito para a boa umidade do solo, mas a partir de junho a tendência já é de um tempo mais seco. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa semana pra gente. Obrigado, Priscila. Uma boa semana para todos vocês que nos acompanham.